Antes de começarmos esta oração, eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Deixe por alguns minutos as preocupações de lado. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Respire profundamente. Inspire devagar. E solte o ar lentamente. Mais uma vez. Inspire. E solte. Permita que o seu coração encontre um pouco de silêncio. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando uma preocupação que ninguém conhece. Talvez exista uma porta fechada diante de você. Uma oportunidade que não aconteceu. Uma resposta que ainda não chegou. Um emprego que você deseja. Um projeto que parece não sair do lugar. Uma dificuldade financeira. Um problema familiar. Uma decisão que você não sabe como tomar. Talvez você esteja esperando uma mudança há muito tempo. E quanto mais o tempo passa, mais cansado você se sente. Mas eu quero dizer algo ao seu coração neste momento. Não desista apenas porque a porta ainda está fechada. Uma porta fechada não significa necessariamente que tudo acabou. Às vezes, significa apenas que ainda não chegou o momento. Às vezes, significa que Deus está preparando você antes de permitir que você atravesse determinado caminho. E às vezes uma porta fechada é livramento. Nós nem sempre conseguimos compreender aquilo que acontece. Existem situações que só entendemos depois. Existem respostas que só conseguimos enxergar quando olhamos para trás. Existem caminhos que, naquele momento, pareciam ser exatamente aquilo que queríamos, mas que depois percebemos que não eram aquilo de que precisávamos. Por isso, hoje, antes de pedir uma porta aberta, vamos pedir também discernimento. Porque nem toda porta aberta representa uma bênção. E nem toda porta fechada representa uma derrota. Existe uma diferença entre aquilo que simplesmente desejamos e aquilo que realmente precisamos. E Deus conhece essa diferença. Ele conhece o começo da nossa história. Conhece o caminho que percorremos. Conhece nossas limitações. Conhece nossos sonhos. Conhece nossos medos. Conhece aquilo que desejamos contar para alguém, mas não conseguimos. Ele conhece aquilo que guardamos em silêncio. Talvez você esteja ouvindo esta oração justamente porque chegou a um momento em que não sabe mais o que fazer. Talvez tenha tentado várias alternativas. Talvez tenha procurado respostas. Talvez tenha pedido ajuda. Talvez tenha feito planos. Talvez tenha começado e recomeçado diversas vezes. E agora você está cansado. Se esse é o seu momento, permaneça aqui. Não precisa ter pressa. Não precisa encontrar palavras bonitas. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode simplesmente estar diante de Deus como você está. Com suas dúvidas. Com seus medos. Com suas lágrimas. Com suas expectativas. Com suas esperanças. Com suas perguntas. Porque Deus não precisa de uma versão perfeita de você. Ele conhece você por inteiro. Conhece suas fraquezas. Conhece suas forças. Conhece suas quedas. Conhece suas tentativas. Conhece seus recomeços. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua sendo Deus. Por isso, neste momento, respire novamente. E diga dentro do seu coração: Senhor, eu estou aqui. Talvez você não saiba exatamente como explicar aquilo que está sentindo. Então, simplesmente diga: Senhor, Tu sabes. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes aquilo que me preocupa. Tu sabes aquilo que eu tenho enfrentado. Tu sabes das portas que eu gostaria que fossem abertas. Tu sabes das oportunidades que eu estou esperando. Tu sabes das respostas que ainda não chegaram. Tu sabes dos meus sonhos. Tu sabes das minhas necessidades. Tu sabes da minha história. E porque tu sabes, eu posso descansar. Talvez esta oração seja o momento que você precisava para parar de carregar tudo sozinho. Porque existem pesos que não foram feitos para serem carregados sozinho. Existem preocupações que precisam ser colocadas diante de Deus. Existem situações que precisam ser confiadas.
E confiar não significa abandonar seus sonhos. Confiar significa reconhecer que você não precisa controlar todas as coisas. Você pode fazer a sua parte. Pode trabalhar. Pode estudar. Pode buscar oportunidades. Pode planejar. Pode se esforçar. Pode aprender. Pode tentar novamente. Mas existem coisas que estão além do seu controle. E essas coisas você pode colocar nas mãos de Deus. Hoje, entrego aquilo que não consigo controlar. Entrego aquilo que não consigo resolver. Entrego aquilo que me preocupa. Entrego aquilo que me assusta. Entrego aquilo que tenho tentado resolver há tanto tempo. Entrego meus planos. Entrego meus sonhos. Entrego meu futuro. E peço: Senhor, abre as portas certas. Não simplesmente qualquer porta, mas a porta certa. A oportunidade certa. O caminho certo. O momento certo. A direção certa. Porque talvez você esteja pedindo uma porta, mas Deus esteja preparando um caminho inteiro. Talvez você esteja esperando uma oportunidade, mas exista uma preparação acontecendo antes dela. Talvez você esteja olhando para uma parede e pensando que não existe saída. Mas Deus pode estar preparando uma passagem que você ainda não consegue enxergar. Por isso, não permita que a ansiedade faça você desistir. Não permita que a comparação roube a sua paz. Não olhe para a vida de outra pessoa e conclua que a sua história está atrasada. Cada pessoa possui uma caminhada. Cada pessoa possui desafios diferentes. Cada pessoa possui um tempo diferente. Você não precisa viver tentando acompanhar o relógio de outra pessoa. O que Deus está fazendo na vida de alguém não diminui aquilo que Ele pode fazer na sua. Talvez você esteja vendo alguém conquistar algo que deseja há muito tempo. Talvez esteja vendo pessoas crescendo enquanto sente que continua no mesmo lugar. Talvez esteja vendo amigos conseguindo oportunidades. Talvez esteja vendo pessoas realizando sonhos. E você pensa: quando será a minha vez? Se essa pergunta já passou pela sua mente, entregue-a também. Não permita que essa pergunta se transforme em desespero. Transforme-a em oração. Diga: Senhor, quando chegar o meu momento, prepara-me para reconhecê-lo. Porque não adianta apenas pedir uma porta aberta. É necessário estar preparado para atravessá-la. Talvez Deus esteja preparando você agora. Preparando sua mente. Preparando seu coração. Preparando sua disciplina. Preparando sua maturidade. Preparando sua capacidade. Preparando sua fé. Preparando você para aquilo que pediu. E talvez aquilo que você chama de demora seja, na verdade, preparação. Pense nisso. Uma árvore não cresce em um único dia. Uma casa não é construída em alguns minutos. Uma história não é transformada por um único acontecimento. Existem processos. Existem etapas. Existem momentos de espera. E a espera também pode ensinar. A espera pode fortalecer. A espera pode amadurecer. A espera pode revelar aquilo que realmente queremos. Talvez você tenha pedido uma porta aberta, mas Deus esteja ensinando você a caminhar com confiança antes de abrir essa porta. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior do que imagina. Por isso, não despreze o pequeno começo. Não despreze o trabalho de hoje. Não despreze a oportunidade pequena. Não despreze o aprendizado. Não despreze os passos que parecem insignificantes. Muitas grandes mudanças começam de maneira simples. Uma mensagem. Uma conversa. Uma ideia. Uma tentativa. Um curso. Uma decisão. Uma pequena atitude. Um recomeço. E talvez a porta que você está esperando não apareça exatamente como você imaginou. Talvez ela venha de uma maneira diferente. Talvez venha por uma pessoa. Talvez por uma oportunidade inesperada. Talvez por um caminho que você nunca tinha considerado. Por isso, peça discernimento. Peça olhos para enxergar. Peça ouvidos para ouvir. Peça sabedoria para perceber.
Porque às vezes a oportunidade está diante de nós, mas estamos tão concentrados naquilo que imaginamos que não percebemos aquilo que Deus está colocando em nosso caminho. Senhor, abre nossos olhos. Mostra-nos o que não conseguimos enxergar. Mostra-nos os caminhos que devemos seguir. Mostra-nos aquilo que devemos abandonar. Mostra-nos aquilo que devemos começar. Mostra-nos aquilo que devemos esperar. Mostra-nos aquilo que devemos entregar. E, acima de tudo, ensina-nos a confiar. Porque confiar em Deus não significa que nunca teremos problemas. Significa que não precisamos enfrentar os problemas acreditando que estamos abandonados. Talvez hoje exista uma tempestade na sua vida. Mas uma tempestade não dura para sempre. Talvez hoje exista uma dificuldade financeira. Mas uma dificuldade não precisa determinar todo o seu futuro. Talvez hoje exista uma porta fechada. Mas uma porta fechada não significa que todas as portas estarão fechadas. Talvez hoje exista uma rejeição. Mas uma rejeição não define seu valor. Talvez alguém tenha dito que você não consegue. Mas a opinião de uma pessoa não determina aquilo que você pode construir com esforço, perseverança e direção. Talvez alguém tenha diminuído seus sonhos. Mas você não precisa abandonar seus sonhos simplesmente porque alguém não conseguiu enxergá-los. Entregue isso a Deus. Não carregue a necessidade de provar seu valor para todos. Faça o que precisa ser feito. Caminhe. Aprenda. Melhore. Persevere. E deixe que os resultados falem no tempo certo. Agora, enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que sua mente desacelere. Se você estiver dirigindo, mantenha sua atenção na estrada. Se estiver trabalhando, continue realizando sua atividade com segurança. Mas se estiver em um lugar tranquilo, feche seus olhos por alguns instantes, se isso for confortável para você. Respire. E imagine diante de você todas aquelas portas que hoje parecem fechadas. Talvez uma porta represente seu trabalho. Outra represente sua vida financeira. Outra represente sua família. Outra represente um sonho. Outra represente um projeto. Outra represente uma oportunidade. Outra represente uma mudança. Olhe para essas portas apenas como uma imagem. E agora imagine colocando cada uma delas nas mãos de Deus. Você não precisa arrombar essas portas. Não precisa viver desesperado. Não precisa perder sua paz. Você pode dizer: Senhor, se essa porta for para o meu bem, abre no momento certo. E depois: se essa porta não for para mim, dá-me força para aceitar. Essa é uma oração de confiança. Porque às vezes a resposta de Deus será sim. Às vezes será não. Às vezes será ainda não. E nós precisamos aprender a permanecer firmes nas três situações. Porque Deus continua sendo Deus quando a resposta é diferente daquela que esperávamos. Você não precisa abandonar a fé porque uma porta não abriu. Talvez aquela porta tenha fechado para proteger você. Talvez aquele emprego não tenha acontecido porque existia algo que você não conhecia. Talvez aquele relacionamento não tenha continuado porque existia uma realidade que você ainda não enxergava. Talvez aquele negócio não tenha dado certo porque outro caminho precisava surgir. Nós não sabemos todas as coisas. Mas Deus sabe. E essa certeza pode trazer descanso. Hoje, você pode dizer: Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Essa pequena frase pode mudar a maneira como você enfrenta a espera. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu não consigo, mas Tu podes me fortalecer. Eu não enxergo o caminho, mas Tu podes me conduzir. Eu não conheço o amanhã, mas Tu conheces. E assim, pouco a pouco, o coração encontra paz. Talvez você tenha chegado aqui preocupado com dinheiro. Talvez existam contas esperando. Talvez existam compromissos. Talvez você esteja procurando uma oportunidade de trabalho. Talvez esteja tentando aumentar sua renda. Talvez tenha um negócio que precisa crescer. Talvez tenha um projeto parado.
Coloque tudo isso diante de Deus. Não tenha vergonha de falar sobre suas necessidades. Deus conhece suas necessidades antes mesmo que você fale. Mas falar com Ele também é uma maneira de reconhecer que você precisa de direção. Peça sabedoria financeira. Peça oportunidades honestas. Peça capacidade. Peça criatividade. Peça disciplina. Peça portas profissionais. Peça clientes. Peça projetos. Peça novas ideias. E depois faça sua parte. Porque fé não significa ficar parado. Fé também pode significar continuar caminhando mesmo sem saber exatamente como a história terminará. Talvez você esteja esperando uma oportunidade profissional. Enquanto espera, prepare-se. Atualize seus conhecimentos. Melhore seu currículo. Aprenda algo novo. Converse com pessoas. Divulgue seu trabalho. Busque oportunidades. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. E coloque o restante nas mãos de Deus. Talvez você esteja esperando uma porta para empreender. Enquanto espera, pesquise. Planeje. Aprenda. Comece pequeno. Teste. Corrija. Melhore. E continue. Talvez você esteja esperando uma porta na vida familiar. Então comece com uma conversa. Comece com perdão. Comece com paciência. Comece com uma mudança dentro de você. Talvez você esteja esperando uma porta emocional. Então permita-se descansar. Permita-se recomeçar. Permita-se deixar o passado no lugar onde ele pertence. Nem todo o passado precisa acompanhar você até o futuro. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás para que você possa caminhar mais leve. E Deus pode ajudar você nesse processo. Ele pode curar aquilo que ainda dói. Pode curar as feridas invisíveis. Pode curar as marcas da rejeição. Pode curar as palavras que feriram. Pode curar o coração cansado. Pode trazer paz onde existe confusão. Pode trazer esperança onde existe desânimo. Por isso, não tenha medo de dizer: Senhor, cure o meu coração. Cure aquilo que ainda me prende. Cure aquilo que me impede de avançar. Cure aquilo que eu não consigo explicar. E então permita que a esperança volte. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo sozinho. Talvez ninguém saiba exatamente o que você está enfrentando. Talvez você tenha pessoas ao seu redor, mas ainda assim se sinta sozinho. Lembre-se, você pode falar com Deus. Você pode colocar sua vida diante dele. Você pode pedir direção. Você pode pedir força. Você pode pedir paz. Não precisa esconder suas lágrimas. Não precisa fingir força o tempo inteiro. Até quem é forte precisa descansar. Até quem acredita precisa de momentos de silêncio. Até quem tem fé pode passar por dias difíceis. A fé não significa ausência de lágrimas. A fé significa continuar acreditando mesmo quando existem lágrimas. Então permaneça. Respire. Acalme seu coração. Estamos caminhando para um momento de oração profunda. E eu quero convidar você a participar de verdade. Não apenas ouvir. Ore junto. Fale com Deus. Mesmo que seja em silêncio. Mesmo que seja apenas dentro do seu coração. Se alguma frase tocar sua vida, transforme-a em sua própria oração. Se você estiver precisando de uma porta profissional, apresente isso a Deus. Se estiver precisando de uma porta financeira, apresente isso a Deus. Se estiver precisando de uma porta familiar, apresente isso a Deus. Se estiver precisando de uma porta para recomeçar, apresente isso a Deus. E se você não souber exatamente qual porta pedir, simplesmente diga: Senhor, abre a porta que for melhor para mim. Essa pode ser uma das orações mais sinceras que você fará hoje. Porque nem sempre sabemos o que é melhor. Mas Deus sabe. Agora, se esta oração estiver falando com o seu coração, eu quero convidar você a fazer algo muito simples. Inscreva-se no canal Essência do Silêncio. Ative o sininho para receber as próximas orações.
E se você conhece alguém que está esperando uma porta se abrir, compartilhe esta oração. Talvez uma pessoa esteja precisando exatamente destas palavras hoje. Talvez alguém esteja enfrentando uma situação que você nem conhece. Talvez esse vídeo chegue até alguém no momento certo. Por isso, compartilhe. E se você puder, deixe também o seu comentário. Escreva: Senhor, abre as portas certas da minha vida. Essa frase pode representar o seu pedido de hoje. E quando você escrever, faça isso com fé. Não como uma fórmula mágica, mas como uma declaração do seu desejo de confiar em Deus. Agora, continue aqui. Não tenha pressa. Vamos deixar o coração em silêncio. Vamos afastar, por alguns minutos, a correria. As preocupações podem esperar. As mensagens podem esperar. As redes sociais podem esperar. Os problemas estarão lá depois. Mas este momento pode ser dedicado a Deus. Respire profundamente. Inspire. E solte. Mais uma vez. Inspire. E solte lentamente. Se sua mente estiver cheia, não se preocupe. Pensamentos podem surgir. Preocupações podem aparecer. Mas simplesmente volte sua atenção para a oração. Volte para Deus. Volte para a esperança. Volte para a confiança. Talvez você esteja pensando em uma porta específica neste momento. Não precisa falar em voz alta. Deus sabe qual é. Pode ser um emprego. Pode ser uma oportunidade. Pode ser uma casa. Pode ser um negócio. Pode ser uma reconciliação. Pode ser uma mudança. Pode ser uma resposta. Pode ser uma nova fase. Coloque essa porta diante de Deus. Imagine-a. E diga: Senhor, eu entrego essa situação a Ti. Agora imagine soltando das suas mãos aquilo que você não consegue controlar. Você não está desistindo. Você está confiando. Existe uma diferença. Desistir é dizer: não existe mais esperança. Confiar é dizer: eu não sei como vai acontecer, mas continuo acreditando. E talvez seja exatamente isso que você precisa fazer hoje. Continuar acreditando. Continuar tentando. Continuar aprendendo. Continuar caminhando. E continuar buscando a Deus. Não permita que uma fase difícil faça você acreditar que sua vida inteira será difícil. Fases passam. Momentos mudam. Circunstâncias mudam. Pessoas mudam. Oportunidades surgem. Novos caminhos aparecem. E você também pode mudar. Pode amadurecer. Pode aprender. Pode crescer. Pode recomeçar. Talvez o seu maior pedido hoje seja uma porta aberta. Mas talvez, durante esta oração, Deus também abra uma porta dentro de você. A porta da esperança. A porta da coragem. A porta do perdão. A porta da mudança. A porta da maturidade. A porta de um novo começo. E talvez essa seja a primeira porta que precisava ser aberta. Por isso, prepare seu coração. Não tenha pressa. Permaneça. A partir de agora, vamos colocar cada preocupação diante de Deus. Vamos entregar cada medo. Vamos apresentar cada sonho. Vamos colocar cada porta fechada diante dele. Vamos pedir sabedoria. Vamos pedir direção. Vamos pedir força. Vamos pedir paz. E vamos confiar. Se durante esta oração você sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de ficar em silêncio, fique. Se sentir vontade de repetir uma frase, repita. Se sentir vontade de falar com Deus, fale. Você não precisa seguir uma fórmula. A oração é uma conversa sincera. Então, neste momento, diminua o ritmo. Deixe seu coração respirar. Deixe sua mente descansar. E prepare-se para entregar a Deus aquilo que você tem carregado. Porque talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Talvez tenha chegado ao limite. Talvez tenha dito: eu não sei mais o que fazer. Então faça uma coisa diferente agora.
Pare, respire e diga: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Essa frase não é fraqueza, é entrega. É reconhecer que existem momentos em que precisamos parar de lutar contra aquilo que não conseguimos controlar. É reconhecer que precisamos de direção. E quando reconhecemos isso, podemos começar novamente. Com calma, com fé, com esperança. Senhor, estamos aqui. Estamos diante de Ti. E antes de pedir qualquer coisa, queremos reconhecer que precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua sabedoria. Precisamos da Tua paz. Precisamos da Tua força. Precisamos da Tua presença. Agora, Pai, recebe aquilo que está no coração de cada pessoa que acompanha esta oração. Recebe o pedido que ela não contou para ninguém. Recebe a preocupação que ela carrega. Recebe o sonho que ela guarda. Recebe a porta que ela deseja ver aberta. Recebe as lágrimas. Recebe os medos. Recebe os planos. Recebe o futuro. E conduz cada passo. Senhor, se existe uma porta certa, prepara-nos para ela. Se existe um caminho certo, mostra-nos. Se existe uma oportunidade certa, permite que a reconheçamos. Se existe algo que precisa ser deixado para trás, dá-nos coragem. Se existe algo que precisamos começar, dá-nos determinação. Se precisamos esperar, dá-nos paciência. E se precisamos mudar, transforma nosso coração. Agora, antes de entrarmos profundamente nesta oração, coloque tudo nas mãos de Deus. Tudo. Sem exceção. O que você entende e o que você não entende. O que você pode resolver e o que não pode. O que depende de você e o que não depende. Entrego. Confio. Espero. E continuo. Porque minha história não termina em uma porta fechada. Meu caminho não termina em uma dificuldade. Minha esperança não termina em uma resposta negativa. Ainda existe um amanhã. Ainda existe um caminho. Ainda existe uma possibilidade. Ainda existe esperança. E enquanto houver esperança, continue. Enquanto houver força, caminhe. Enquanto houver fé, confie. E quando faltar força, peça a Deus. Quando faltar coragem, peça a Deus. Quando faltar direção, peça a Deus. Quando faltar esperança, peça a Deus. E quando não souber o que dizer, simplesmente diga: Senhor, Tu sabes. Agora, vamos entrar em oração. Abra o seu coração. Coloque diante de Deus cada porta que precisa ser aberta. Cada caminho que precisa ser iluminado. Cada situação que precisa de resposta. Cada sonho que precisa de direção. E permita que este seja um momento de entrega verdadeira. Não apenas uma oração ouvida, mas uma oração vivida. Uma oração sentida. Uma oração colocada no coração. Vamos juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença e entrego a Ti todos os caminhos da minha vida, tudo aquilo que eu não consigo controlar, tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu ainda não compreendo. Eu coloco nas Tuas mãos e peço: Senhor, abre as portas certas, fecha as portas erradas, guia meus passos, fortalece meu coração, e não permita que eu caminhe sozinho. Eu confio nele, eu espero nele, eu descanso nele, porque sei que toda boa oportunidade vem dele. E tudo aquilo que é verdadeiramente bom para minha vida deve estar debaixo da Tua direção. Senhor, eu entrego, eu oro, eu confio, e peço que Tu prepares o caminho. Amém. Agora, permaneça em oração. Deixe seu coração tranquilo, e permita que cada palavra encontre um lugar dentro de você. Que esta oração seja um momento de esperança, um momento de entrega, um momento de fé, um momento de recomeço, e que as portas certas se abram no tempo certo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai,
Neste momento eu entro na tua presença com humildade, fé e confiança. Coloco diante de ti todos os caminhos da minha vida, todas as portas que precisam ser abertas, todas as oportunidades que ainda não chegaram e todas as situações que parecem impossíveis aos meus olhos. Pai amado, entrego em tuas mãos os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, o meu trabalho, a minha família, a minha casa, a minha vida financeira, os meus relacionamentos e tudo aquilo que carrego dentro do meu coração. Senhor, tu conheces aquilo que ninguém conhece. Tu sabes das batalhas que enfrento em silêncio, das lágrimas que derramei, das noites em que pensei que não conseguiria continuar e dos momentos em que precisei sorrir enquanto por dentro estava cansado. Por isso, nesta hora, eu não quero confiar apenas na minha própria força. Eu quero confiar em Ti. Meu Deus, abre as portas que precisam ser abertas. Abre portas de oportunidade. Abre portas de prosperidade. Abre portas de trabalho. Abre portas de crescimento. Abre portas de paz. Abre portas de restauração. Abre portas de sabedoria. Abre portas de novos caminhos. Abre portas que ninguém poderá fechar. E fecha, Senhor, as portas que não pertencem à minha vida. Fecha as portas daquilo que poderia me afastar de Ti. Fecha as portas das falsas oportunidades. Fecha as portas das pessoas que chegam com aparência de bênção, mas carregam intenções ruins. Fecha as portas dos caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas que poderiam trazer sofrimento. Pai, eu reconheço que nem toda porta fechada é uma derrota. Muitas vezes uma porta fechada é proteção. Muitas vezes aquilo que eu queria receber não era aquilo que eu realmente precisava. Por isso, Senhor, dá-me discernimento para aceitar os teus sims e também os teus nãos. Dá-me paciência para esperar. Dá-me força para continuar. Dá-me fé para não desistir. Dá-me sabedoria para reconhecer a porta certa quando ela se abrir. Meu Deus, se existe uma porta diante de mim que parece impossível de atravessar, coloca a tua mão sobre essa porta. Se existe uma situação que parece travada, move aquilo que precisa ser movido. Se existe uma oportunidade que precisa chegar, prepara o caminho. Se existe uma resposta que está demorando, fortalece o meu coração enquanto espero. Se existe uma pessoa que precisa ser usada por Ti para abrir um caminho, prepara essa pessoa. Se existe um lugar onde eu preciso estar, conduz os meus passos. Se existe algo que eu preciso aprender antes de receber a bênção, ensina-me. Senhor, eu não quero apenas pedir portas abertas. Eu quero estar preparado para atravessá-las. Prepara o meu coração. Prepara a minha mente. Prepara minhas mãos. Prepara meus pensamentos. Prepara minhas atitudes. Prepara minhas palavras. Prepara minha vida. Que quando a oportunidade chegar, eu não esteja distraído. Que quando a porta se abrir, eu tenha coragem para entrar. Que quando a bênção chegar, eu saiba administrar. Que quando a resposta vier, eu saiba agradecer. Meu Pai, existem portas que eu tentei abrir sozinho e não consegui. Hoje eu paro de lutar com aquilo que somente Tu podes resolver. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu espero em Ti. Eu creio em Ti. Porque aquilo que é impossível para mim não é impossível para Ti. Senhor, visita agora cada área da minha vida. Visita o meu trabalho. Visita os meus negócios. Visita os meus projetos. Visita minha vida financeira. Visita minha família. Visita minha casa. Visita meus sonhos. Visita meus relacionamentos. Visita meu coração. Onde houver bloqueio, traz direção. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver desânimo, traz esperança. Onde houver escassez, abre caminhos para a provisão. Onde houver portas fechadas, mostra-me quais devo esperar e quais devo deixar para trás. Senhor, eu peço que nenhuma porta aberta me afaste da Tua presença. Que nenhuma conquista faça eu esquecer de onde veio a minha força. Que nenhum dinheiro faça eu perder a minha paz. Que nenhuma oportunidade faça eu abandonar os meus valores.
Que nenhum sucesso faça eu me tornar arrogante. Que eu continue humilde mesmo quando a minha vida melhorar. Que eu continue agradecendo mesmo quando receber aquilo que pedi. Meu Deus, eu sei que existem portas que somente tu podes abrir. Portas que não dependem de contatos. Portas que não dependem de aparência. Portas que não dependem da opinião das pessoas. Portas que dependem da tua vontade. Por isso, Pai, eu coloco diante de ti aquilo que parece impossível. Aquilo que eu não consigo resolver. Aquilo que não consigo controlar. Aquilo que tenho tentado mudar há muito tempo. Aquilo que me preocupa. Aquilo que me tira o sono. Aquilo que faz meu coração ficar angustiado. Eu entrego tudo a ti. Senhor, quando eu não souber qual caminho seguir, guia-me. Quando eu não souber qual decisão tomar, dá-me sabedoria. Quando eu estiver diante de duas portas, mostra-me qual delas conduz ao propósito que preparaste. Quando todos disserem que não existe saída, lembra-me de que tu ainda podes criar um caminho onde ninguém consegue enxergar. Meu Deus, abre caminhos onde parece não haver caminhos. Cria oportunidades onde parece não existir oportunidade. Traz soluções onde existe problema. Traz resposta onde existe pergunta. Traz esperança onde existe desespero. Traz vida onde existe cansaço. Traz força onde existe fraqueza. Traz paz onde existe ansiedade. Pai amado, eu peço também que me livres da ansiedade de querer controlar tudo. Ensina-me a confiar no teu tempo. Nem sempre o meu relógio é o teu relógio. Nem sempre aquilo que eu quero agora será melhor para mim agora. Por isso, eu peço, fortalece a minha fé enquanto espero. Não permita que a demora me faça desistir. Não permita que uma porta fechada me faça acreditar que todas permanecerão fechadas. Não permita que uma decepção determine o meu futuro. Não permita que uma perda me faça esquecer das possibilidades que ainda existem. Senhor, ainda existem portas para serem abertas. Ainda existem histórias para serem escritas. Ainda existem sonhos para serem realizados. Ainda existem caminhos que eu não conheço. Ainda existem oportunidades que eu não consigo enxergar. Ainda existem respostas que estão sendo preparadas. Por isso, eu continuo confiando. Eu continuo caminhando. Eu continuo acreditando. Pai, coloca pessoas certas no meu caminho. Pessoas que tragam paz. Pessoas que tragam sabedoria. Pessoas que sejam instrumentos de crescimento. Pessoas honestas. Pessoas verdadeiras. Pessoas que não desejem minha queda. E afasta de mim aqueles que querem apenas se aproveitar. Afasta a falsidade. Afasta a inveja. Afasta a mentira. Afasta a manipulação. Afasta as más intenções. Afasta tudo aquilo que tenta impedir aquilo que tu tens preparado. Senhor, guarda minha vida contra toda palavra negativa lançada contra mim. Eu não quero viver preso ao medo do que os outros pensam. Eu não quero viver tentando provar meu valor para pessoas que não reconhecem minha caminhada. Meu valor vem de ti. Minha esperança vem de ti. Minha força vem de ti. Minha direção vem de ti. Meu futuro está em tuas mãos. Pai, abre a porta certa no momento certo. Não permita que eu entre em uma porta apenas porque estou desesperado. Não permita que eu aceite qualquer oportunidade apenas porque estou cansado de esperar. Dá-me discernimento. Que eu saiba reconhecer aquilo que vem de ti. Senhor, se existe uma oportunidade profissional preparada para mim, abre essa porta. Se existe um emprego melhor, conduz-me até ele. Se existe um cliente que precisa dos meus serviços, aproxima-nos. Se existe um projeto que pode transformar minha vida, mostra-me como começar. Se existe uma ideia que precisa sair do papel, dá-me coragem. Se existe uma empresa que pode crescer, dá-me estratégia. Se existe um negócio que precisa ser iniciado, dá-me direção. Se existe uma habilidade que preciso desenvolver, dá-me disciplina. Pai, abençoa o trabalho das minhas mãos. Que aquilo que eu fizer seja feito com responsabilidade, honestidade e dedicação.
Que eu encontre portas abertas através do meu esforço, da minha perseverança e da tua direção. Senhor, abençoa também a minha vida financeira. Dá-me sabedoria para administrar aquilo que chega às minhas mãos. Livra-me de decisões impulsivas. Livra-me de dívidas desnecessárias. Livra-me de perdas causadas pela falta de conhecimento. Ensina-me a organizar. Ensina-me a planejar. Ensina-me a economizar. Ensina-me a investir com responsabilidade. E abre caminhos para que eu possa honrar meus compromissos. Que não falte alimento. Que não falte o necessário. Que eu tenha condições de cuidar da minha casa e da minha família. Que eu tenha sabedoria para multiplicar as oportunidades que surgirem. Senhor, quando eu pensar que acabou, lembra-me que tu ainda estás trabalhando. Quando eu pensar que não há mais saída, mostra-me uma nova direção. Quando eu pensar que estou atrasado, lembra-me que cada pessoa tem uma caminhada diferente. Quando eu olhar para a vida de outras pessoas e pensar que todos estão avançando menos eu, ensina-me a olhar para minha própria jornada. Não permita que a comparação roube minha paz. Não permita que a inveja entre no meu coração. Ajuda-me a celebrar as conquistas dos outros enquanto continuo esperando pelas minhas. Meu Deus, eu creio que a minha história não termina em uma porta fechada. Uma porta fechada não define meu destino. Uma rejeição não define meu valor. Uma dificuldade não define meu futuro. Uma demora não significa abandono. Eu continuo confiando em Ti. Senhor, abre as portas da restauração. Se existe algo quebrado dentro de mim, restaura. Se existe um sonho abandonado, mostra-me se ainda é tempo de retomá-lo. Se existe uma relação que precisa de cura, trabalha nessa situação. Se existe alguém que precisa me perdoar, prepara esse coração. Se existe alguém que eu preciso perdoar, dá-me força. Pai, cure aquilo que precisa ser curado em minha vida. Cure minhas feridas emocionais. Cure minhas decepções. Cure as marcas deixadas por palavras duras. Cure as lembranças que ainda me fazem sofrer. Cure meu coração de toda mágoa. Cure minha alma do peso que carrego. Cure aquilo que ninguém consegue enxergar. Senhor, eu não quero carregar para o futuro as dores do passado. Eu quero seguir em frente. Eu quero viver novas experiências. Eu quero enxergar novas possibilidades. Eu quero atravessar novas portas. Pai, abre portas de paz. Que a minha casa seja um lugar de paz. Que meu coração seja um lugar de paz. Que meus pensamentos encontrem paz. Que minhas decisões sejam tomadas com tranquilidade. Que eu não seja dominado pelo medo. Que eu não seja controlado pela preocupação. Que eu não fique preso ao que ainda não aconteceu. Ajuda-me a viver um dia de cada vez. Senhor, quando a noite chegar e eu estiver cansado, lembra-me de que tu continuas cuidando de mim. Quando eu estiver sozinho, lembra-me de que a tua presença está comigo. Quando ninguém compreender minhas lágrimas, tu compreendes. Quando ninguém enxergar minha luta, tu enxergas. Quando ninguém acreditar nos meus sonhos, tu conheces o meu coração. Eu não estou abandonado. Eu não estou esquecido. Eu não estou sem direção. Eu estou aprendendo a confiar. Pai, eu oro para que novas portas se abram diante de mim. Oro pela minha vida. Oro pela minha família. Oro pelo meu trabalho. Oro pelos meus projetos. Oro pela minha vida financeira. Oro pela minha casa. Oro pelos meus sonhos. Oro pelas decisões que preciso tomar. Oro para que tu retires do meu caminho tudo aquilo que não pertence ao meu propósito. Senhor, coloca luz sobre aquilo que está escondido. Mostra-me aquilo que eu não consigo perceber. Dá-me olhos para enxergar oportunidades. Dá-me ouvidos para ouvir conselhos. Dá-me coração humilde para aprender. Dá-me coragem para agir. Dá-me paciência para esperar. Dá-me fé para continuar. Pai, que eu não fique esperando passivamente por uma porta aberta enquanto ignoro as pequenas oportunidades que já estão diante de mim. Ensina-me a fazer minha parte. Se existe algo que eu posso fazer hoje, mostra-me.
Se existe uma ligação que preciso realizar, lembra-me. Se existe uma mensagem que preciso enviar, dá-me coragem. Se existe um curso que preciso fazer, mostra-me. Se existe um conhecimento que preciso adquirir, desperta em mim o desejo de aprender. Se existe uma atitude que preciso mudar, transforma-me. Senhor, prepara-me para a porta que estou pedindo. Porque não quero apenas a bênção. Quero maturidade para carregar a bênção. Não quero apenas prosperidade. Quero sabedoria para administrar a prosperidade. Não quero apenas reconhecimento. Quero humildade para lidar com ele. Não quero apenas oportunidades. Quero responsabilidade para aproveitá-las. Meu Deus, eu confio que tu sabes o que é melhor. Por isso, hoje eu descanso. Eu deixo nas tuas mãos aquilo que não posso controlar. Eu entrego meus medos. Entrego minhas preocupações. Entrego minhas expectativas. Entrego meus planos. Entrego meus sonhos. Entrego meu futuro. E peço que a tua vontade prevaleça. Senhor, se uma porta precisa ser aberta, abre. Se uma porta precisa permanecer fechada, fecha. Se um caminho precisa ser abandonado, dá-me coragem para sair. Se um novo caminho precisa começar, dá-me coragem para caminhar. Se preciso esperar, dá-me paciência. Se preciso agir, dá-me determinação. Se preciso mudar, dá-me humildade. Se preciso recomeçar, dá-me esperança. Pai amado, que nenhuma palavra de fracasso seja maior do que a esperança que colocaste dentro de mim. Que nenhum obstáculo seja maior do que a minha fé. Que nenhum medo seja maior do que a minha confiança. Que nenhuma rejeição seja capaz de me fazer desistir. Eu continuarei caminhando. Eu continuarei aprendendo. Eu continuarei tentando. Eu continuarei confiando. Senhor, abre portas para aquilo que é justo, honesto e correto. Não permita que eu precise prejudicar ninguém para crescer. Não permita que eu precise passar por cima de ninguém para conquistar algo. Que minhas conquistas sejam fruto de trabalho, sabedoria, honestidade, perseverança e bênção. Pai, que quando uma porta se abrir, eu possa olhar para trás e reconhecer que tu estiveste comigo durante todo o caminho. Que eu nunca me esqueça das pequenas respostas. Que eu nunca despreze os pequenos começos. Que eu nunca deixe de agradecer pelas pequenas portas que já foram abertas. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela casa. Obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelas portas que já abriste. Obrigado também pelas portas que fechaste para me proteger. Obrigado pelas respostas que chegaram. Obrigado pelas respostas que ainda estão a caminho. Obrigado porque mesmo quando não vejo, tu estás trabalhando. Meu Deus, continua abrindo caminhos. Continua direcionando meus passos. Continua guardando minha vida. Continua cuidando da minha família. Continua sustentando meus sonhos. Continua fortalecendo minha fé. Que eu não caminhe apenas pelo que vejo. Que eu caminhe pela confiança. Senhor, coloca diante de mim oportunidades que estejam alinhadas com aquilo que é bom para minha vida. Que eu encontre portas que tragam crescimento sem destruir minha paz. Portas que tragam prosperidade sem afastar minha família. Portas que tragam realização sem destruir minha saúde emocional. Portas que tragam crescimento profissional sem me fazer perder meus princípios. Portas que tragam bênçãos que possam ser compartilhadas. Pai, abre portas para que eu possa também ajudar outras pessoas. Que aquilo que eu receber não termine somente em mim. Que eu possa ser instrumento de ajuda. Que eu possa estender a mão. Que eu possa incentivar alguém. Que eu possa alimentar alguém. Que eu possa ensinar alguém. Que eu possa levantar alguém que caiu. Que eu possa ser resposta na vida de alguém. Senhor, aumenta minha capacidade de servir. Aumenta minha capacidade de amar. Aumenta minha capacidade de perdoar. Aumenta minha capacidade de compreender. Aumenta minha capacidade de trabalhar. Aumenta minha capacidade de administrar.
E principalmente, aumenta minha confiança em Ti. Pai, eu coloco novamente diante de Ti todas as portas da minha vida. As portas que conheço. As portas que desconheço. As oportunidades que consigo enxergar. As oportunidades que ainda não consigo enxergar. Os caminhos que conheço. Os caminhos que ainda não conheço. Eu entrego tudo a Ti. Senhor, guia-me. Protege-me. Fortalece-me. Ensina-me. Transforma-me. Renova-me. E abre o caminho certo. Se hoje existe uma porta fechada diante de mim, eu não vou permitir que o desespero controle meu coração. Eu vou esperar. Eu vou continuar. Eu vou fazer minha parte. Eu vou confiar. Porque sei que uma porta fechada hoje pode ser livramento. E uma porta aberta amanhã pode ser a resposta que eu tanto esperei. Meu Deus, que eu tenha discernimento para reconhecer o momento. Que eu não tente antecipar aquilo que ainda não está pronto. Que eu não abandone aquilo que merece perseverança. Que eu não insista naquilo que precisa ser deixado para trás. Pai, coloca equilíbrio em minhas decisões. Que eu não seja levado apenas pelas emoções. Que eu não seja guiado apenas pela pressa. Que eu não tome decisões apenas por medo. Que eu saiba esperar e agir no momento certo. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita cada coração. Conhece cada necessidade. Conhece cada história. Conhece cada porta fechada. Conhece cada sonho. Conhece cada pedido feito em silêncio. Que cada pessoa encontre força para continuar. Que cada pessoa receba direção. Que cada pessoa tenha sabedoria para escolher. Que cada pessoa tenha coragem para recomeçar. Que cada pessoa tenha fé para esperar. Pai, abre portas onde houver necessidade. Abre portas profissionais. Abre portas financeiras. Abre portas familiares. Abre portas emocionais. Abre portas de aprendizado. Abre portas de crescimento. Abre portas de novas oportunidades. Abre portas de reconciliação. Abre portas de paz. E acima de tudo, Senhor, mantém nossos corações próximos de Ti. Que nenhuma porta aberta seja mais importante do que a Tua presença. Que nenhuma conquista seja maior do que a nossa gratidão. Que nenhum bem material seja capaz de comprar a paz que somente Tu podes proporcionar. Meu Deus, eu confio. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo esperando, eu confio. Mesmo diante de dificuldades, eu confio. Mesmo diante de portas fechadas, eu confio. Porque sei que Tu conheces o caminho. Pai, quando eu estiver cansado, sustenta-me. Quando eu estiver confuso, orienta-me. Quando eu estiver com medo, fortalece-me. Quando eu estiver triste, consola-me. Quando eu estiver fraco, renova-me. Quando eu estiver prestes a desistir, lembra-me do motivo pelo qual comecei. Senhor, não permita que eu desista no momento anterior à resposta. Mas também não permita que eu permaneça em um lugar apenas porque tenho medo de recomeçar. Dá-me discernimento. Dá-me sabedoria. Dá-me coragem. Dá-me fé. Pai, eu entrego o meu amanhã. Não sei tudo o que acontecerá. Não conheço todas as pessoas que encontrarei. Não conheço todas as oportunidades que surgirão. Não conheço todos os desafios. Mas conheço aquele em quem escolho confiar. E por isso, eu sigo. Senhor, abre portas de acordo com a Tua vontade. Que aquilo que for meu encontre o caminho até mim. Que aquilo que não for meu seja afastado. Que eu não precise correr atrás daquilo que Tu determinaste que chegará. Que eu não precise implorar por aquilo que não me pertence. Que eu tenha paz para esperar aquilo que é certo. Pai, coloca uma nova esperança dentro de mim. Renova meus sonhos. Renova minha disposição. Renova minha coragem. Renova minha fé. Renova minha visão. Faz-me enxergar possibilidades onde antes eu enxergava apenas problemas. Faz-me enxergar caminhos onde antes eu enxergava apenas obstáculos.
Faz-me enxergar portas onde antes eu enxergava apenas paredes. Senhor, eu creio que ainda existem caminhos. Eu creio que ainda existem oportunidades. Eu creio que ainda existem respostas. Eu creio que ainda existem recomeços. Eu creio que ainda existem portas para serem abertas. Pai, que a tua mão esteja sobre minha vida. Que a tua proteção esteja sobre minha casa. Que a tua sabedoria esteja sobre minhas decisões. Que a tua paz esteja sobre meu coração. Que a tua direção esteja sobre meus passos. E que a tua bênção acompanhe tudo aquilo que eu fizer com honestidade e propósito. Meu Deus, eu agradeço porque posso colocar tudo diante de ti. Não preciso carregar tudo sozinho. Não preciso resolver tudo sozinho. Não preciso entender tudo sozinho. Eu posso confiar. Eu posso esperar. Eu posso pedir. Eu posso descansar. Senhor, eu entrego novamente todas as portas fechadas. E digo com fé: se for da tua vontade, abre. Se for proteção, mantém fechada. Se for necessário esperar, ensina-me a esperar. Se for necessário agir, dá-me coragem para agir. Se for necessário recomeçar, dá-me força para começar novamente. Pai amado, que cada novo dia traga uma nova oportunidade de caminhar. Que cada manhã traga esperança. Que cada noite traga descanso. Que cada dificuldade traga aprendizado. Que cada conquista traga gratidão. Que cada porta aberta traga responsabilidade. Que cada porta fechada traga discernimento. Senhor, eu confio meu futuro a ti. Meu futuro profissional. Meu futuro financeiro. Meu futuro familiar. Meu futuro pessoal. Meus projetos. Meus sonhos. Tudo está diante de ti. Eu entrego. Eu confio. Eu espero. Eu continuo. Meu Deus, abre as portas certas. Fecha as portas erradas. Remove os obstáculos. Acalma meu coração. Fortalece minha fé. E conduz meus passos. Que eu possa caminhar com confiança. Que eu possa avançar sem medo. Que eu possa recomeçar quando necessário. Que eu possa permanecer firme quando a espera for longa. Que eu possa reconhecer a tua mão em cada detalhe. Pai, obrigado porque tu ouves a minha oração. Obrigado porque posso falar contigo. Obrigado porque não estou abandonado. Obrigado porque minha história continua. Obrigado porque ainda existem possibilidades. Obrigado porque amanhã pode trazer aquilo que hoje eu não consigo enxergar. Senhor, eu entrego tudo novamente. Entrego meus planos. Entrego meus sonhos. Entrego meus medos. Entrego minhas preocupações. Entrego minhas necessidades. Entrego meu futuro. E peço: abre as portas que precisam ser abertas. Guia-me pelos caminhos certos. Livra-me dos caminhos perigosos. Dá-me sabedoria. Dá-me força. Dá-me coragem. Dá-me paciência. Dá-me fé. Dá-me paz. E não permita que eu caminhe para longe da tua vontade. Meu Pai, eu termino esta oração confiando que a tua mão está sobre mim. Eu não sei como a resposta chegará. Eu não sei quando a porta se abrirá. Eu não sei qual caminho será escolhido. Mas eu decido confiar. Eu decido continuar. Eu decido acreditar. Eu decido esperar. E enquanto espero, vou fazer minha parte. Vou trabalhar. Vou aprender. Vou melhorar. Vou perseverar. Vou cuidar daquilo que já tenho. Vou agradecer pelo que já recebi. E vou permanecer com o coração aberto para aquilo que tu preparares. Senhor, abre portas. Abre caminhos. Abre oportunidades. Abre possibilidades. Abre novos horizontes. Abre aquilo que parecia impossível. E quando a porta se abrir, dá-me coragem para entrar. Quando o caminho aparecer, dá-me força para caminhar. Quando a resposta chegar, dá-me humildade para agradecer. Quando a bênção vier, dá-me sabedoria para administrar. E quando novas portas se abrirem, que eu nunca me esqueça de ti. Eu confio em ti.
Eu espero em ti. Eu descanso em ti. Eu entrego tudo a ti. E sigo em frente pela fé. Amém. 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 Que toda porta certa se abra no tempo certo. Que todo caminho correto seja iluminado. Que toda oportunidade preparada encontre o seu momento. Que toda resposta necessária chegue. Que toda preocupação seja colocada diante de Deus. Que todo medo seja substituído por coragem. Que todo desânimo seja substituído por esperança. Que todo coração cansado encontre descanso. Que toda vida que precisa de um recomeço encontre força para começar novamente. Senhor, abre portas. Senhor, guia caminhos. Senhor, sustenta. Senhor, fortalece. Senhor, protege. Senhor, cure aquilo que precisa ser curado. Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado. E permanece conosco em cada passo. Porque sabemos que, quando caminhamos com fé, uma porta fechada não precisa significar o fim. Pode significar preparação. Pode significar proteção. Pode significar que existe um caminho melhor. Por isso, continuamos confiando. Continuamos esperando. Continuamos orando. Continuamos caminhando. E continuamos acreditando que novas portas podem se abrir. Pai amado, recebe esta oração. Recebe cada pedido. Recebe cada lágrima. Recebe cada sonho. Recebe cada necessidade. Recebe cada coração que busca esperança. E conduz cada pessoa ao caminho que precisa seguir. Que haja paz. Que haja esperança. Que haja sabedoria. Que haja coragem. Que haja perseverança. Que haja portas abertas para aquilo que é bom, justo e verdadeiro. E que toda porta que não for para o nosso bem permaneça fechada. Nós confiamos. Nós esperamos. Nós seguimos. E colocamos tudo em tuas mãos. Amém. Agora que terminamos esta oração, não tenha pressa para sair deste momento. Permaneça mais alguns instantes em silêncio. Respire profundamente. Talvez você tenha chegado aqui com o coração pesado. Talvez tenha iniciado esta oração pensando em uma porta específica, uma oportunidade, um emprego, um projeto, uma mudança, uma resposta, uma necessidade financeira, uma situação familiar. Ou talvez você nem saiba exatamente o que precisa mudar. Você apenas sente que precisa de um novo começo. E talvez seja exatamente por isso que você precisava parar hoje. Porque existem momentos em nossa caminhada em que precisamos interromper a correria e simplesmente lembrar que não precisamos carregar tudo sozinho. Existem coisas que podemos resolver. Existem coisas que precisamos aprender. Existem coisas que precisamos mudar. Mas também existem coisas que precisamos colocar nas mãos de Deus. E talvez essa seja a maior lição desta oração. Você não precisa controlar aquilo que Deus pediu para você confiar. Confiar não significa cruzar os braços. Confiar não significa abandonar seus sonhos. Confiar não significa deixar de trabalhar. Confiar significa fazer aquilo que está ao seu alcance e entregar a Deus aquilo que ultrapassa as suas forças. É continuar caminhando mesmo quando ainda não consegue enxergar o destino. É continuar plantando mesmo quando ainda não chegou o tempo da colheita. É continuar acreditando mesmo quando a porta permanece fechada. Talvez você tenha pedido durante esta oração: Senhor, abre uma porta. Mas agora eu quero que você pense em outra pergunta. Senhor, prepara-me para atravessar a porta quando ela se abrir. Porque uma porta aberta também traz responsabilidades. Uma oportunidade exige preparo. Uma conquista exige maturidade. Uma mudança exige coragem. Um crescimento exige disciplina. Talvez você esteja pedindo algo grande. E Deus esteja trabalhando primeiro dentro de você. Talvez a preparação esteja acontecendo antes da abertura.
Talvez aquilo que parece demora esteja formando em você características que serão necessárias no próximo capítulo da sua vida. Paciência, disciplina, sabedoria, humildade, perseverança, coragem, resiliência. Talvez você queira sair imediatamente de uma fase difícil, mas antes de tirar você dela, Deus pode estar ensinando você a não voltar para os mesmos lugares que produziram aquela dor. Pense nisso. Às vezes queremos uma mudança de circunstâncias sem uma mudança de comportamento. Queremos uma nova oportunidade, mas continuamos cometendo os mesmos erros. Queremos uma vida diferente, mas permanecemos fazendo as mesmas escolhas. Queremos portas abertas, mas não queremos mudar a maneira como caminhamos. E talvez hoje seja o momento de reconhecer isso, não como condenação, mas como oportunidade. Você pode mudar, pode aprender, pode recomeçar, pode amadurecer, pode fazer diferente. Talvez você tenha perdido oportunidades no passado. Talvez tenha tomado decisões erradas. Talvez tenha confiado em pessoas que não deveria. Talvez tenha entrado por portas que pareciam boas, mas terminaram trazendo sofrimento. Não fique preso ao passado. Aprenda com ele. O passado pode ser professor, mas não precisa ser prisão. Você não consegue voltar para mudar aquilo que aconteceu, mas pode mudar a maneira como seguirá daqui para frente. E talvez uma das maiores portas que Deus deseja abrir seja justamente a porta de um novo começo. Um novo começo não significa apagar tudo. Significa aprender com tudo. Você carrega experiências. Carrega aprendizados. Carrega cicatrizes. Carrega histórias. Mas também carrega possibilidade. Ainda existe futuro. Ainda existe caminho. Ainda existe oportunidade. Ainda existe esperança. Talvez você esteja ouvindo esta reflexão pensando: mas eu já esperei demais. Eu entendo. A espera pode cansar. A espera pode gerar dúvidas. A espera pode fazer você olhar para outras pessoas e pensar que todos estão avançando enquanto você continua parado. Mas cuidado com a comparação. Você não conhece toda a história de ninguém. Você vê o resultado. Não vê todas as noites difíceis. Não vê todos os fracassos. Não vê todas as tentativas. Não vê todas as lágrimas. Não vê todos os sacrifícios. Não vê o caminho completo. Por isso, não compare o seu capítulo atual com o capítulo que outra pessoa está vivendo. Talvez você esteja no começo. Talvez outra pessoa esteja no meio. Talvez outra esteja chegando a uma conquista. Isso não significa que a sua história terminou. Significa apenas que cada caminhada possui um tempo. E você precisa aprender a respeitar o seu processo. Isso não significa acomodação. Significa paciência acompanhada de ação. Faça o que estiver ao seu alcance. Se você precisa de emprego, procure. Se precisa melhorar suas habilidades, estude. Se precisa divulgar seu trabalho, divulgue. Se precisa organizar suas finanças, organize. Se precisa conversar com alguém, converse. Se precisa pedir perdão, peça. Se precisa perdoar, comece esse processo. Se precisa recomeçar, comece pequeno. Não espere sentir coragem perfeita. Às vezes a coragem aparece depois do primeiro passo. Muitas pessoas esperam sentir segurança para agir. Mas a segurança muitas vezes nasce justamente da experiência de agir. Você dá um passo. Aprende. Corrige. Tenta novamente. E continua. Talvez você esteja esperando uma grande porta, enquanto Deus está colocando pequenas portas diante de você. Uma pequena oportunidade. Uma pequena ideia. Uma pequena conversa. Um pequeno cliente. Uma pequena mudança. Um pequeno começo. Não despreze aquilo que parece pequeno. Grandes histórias podem começar com pequenos passos. Uma semente é pequena, mas carrega dentro dela a possibilidade de uma árvore. Uma decisão pode parecer pequena,
mas pode mudar uma direção inteira. Uma conversa pode restaurar algo. Uma oportunidade pode abrir outra oportunidade. Um aprendizado pode transformar sua vida profissional. Uma atitude pode mudar um relacionamento. Por isso, fique atento. Nem sempre a porta que Deus abre terá uma placa dizendo: "Esta é a sua grande oportunidade." Às vezes você precisará reconhecer pela sabedoria, pelo discernimento, pela paz, pela coerência, pelas circunstâncias, pelos frutos. E por isso precisamos aprender a ouvir. Precisamos desacelerar. Porque uma mente desesperada pode enxergar oportunidade em qualquer coisa. Quando estamos muito cansados, queremos qualquer saída. E qualquer saída pode parecer melhor do que permanecer onde estamos. Mas nem toda saída é caminho. Nem toda oportunidade é bênção. Nem toda porta precisa ser atravessada. Por isso, antes de pedir, "Senhor, abre qualquer porta", aprenda a pedir: "Senhor, abre a porta certa." Essa pequena mudança de oração pode transformar sua maneira de esperar. Você não quer simplesmente escapar de uma situação. Você quer encontrar um caminho que faça sentido. Você quer crescer sem perder a paz. Você quer prosperar sem perder seus valores. Você quer avançar sem abandonar as pessoas que ama. Você quer conquistar sem se tornar escravo daquilo que conquistou. Você quer uma vida melhor, mas também quer continuar sendo uma pessoa melhor. E isso exige sabedoria. Talvez você esteja pensando muito em dinheiro. E não existe vergonha em querer melhorar sua vida financeira. É natural querer pagar suas contas. Querer ter tranquilidade. Querer ajudar sua família. Querer realizar sonhos. Querer ter segurança. Mas não permita que a necessidade financeira faça você aceitar qualquer caminho. Não permita que o desespero faça você perder sua paz. Não permita que uma oportunidade aparentemente fácil coloque sua vida em risco. Peça sabedoria. Busque conhecimento. Analise. Planeje. Tenha responsabilidade. E coloque suas decisões diante de Deus. Talvez uma porta financeira esteja sendo preparada através de uma habilidade que você ainda precisa desenvolver. Talvez através de um trabalho. Talvez através de um negócio. Talvez através de uma ideia. Talvez através de uma parceria. Talvez através de uma mudança de hábitos. Talvez através de uma oportunidade que ainda nem chegou. Por isso, continue se preparando. A preparação não é perda de tempo. Preparação é investimento. Imagine uma pessoa pedindo uma grande oportunidade profissional, mas sem estar disposta a aprender. Imagine alguém pedindo crescimento, mas sem disciplina. Imagine alguém pedindo prosperidade, mas sem aprender a administrar o que já possui. A porta pode abrir, mas será que a pessoa estará preparada para permanecer do outro lado? Essa é uma pergunta importante. Por isso, enquanto você espera, prepare-se. Se você deseja uma porta profissional, torne-se mais preparado. Se deseja uma porta empresarial, aprenda sobre negócios. Se deseja uma porta financeira, aprenda a administrar dinheiro. Se deseja uma porta espiritual, aprofunde sua relação com Deus. Se deseja uma porta familiar, aprenda a ouvir. Se deseja uma porta emocional, aprenda a lidar com suas feridas. Não fique apenas esperando. Prepare-se, porque talvez a resposta esteja mais próxima do que você imagina. Talvez você ainda não veja. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Existem processos invisíveis. Uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. Uma raiz se desenvolve antes que a árvore seja vista. Um projeto começa dentro da mente antes de aparecer para outras pessoas. Uma transformação começa dentro do coração antes de aparecer nas circunstâncias. Talvez algo esteja acontecendo dentro de você agora. Talvez você esteja se tornando mais paciente, mais sábio, mais atento, mais seletivo, mais forte, mais consciente.
E talvez isso também seja parte da resposta. Não pense que Deus só trabalha quando você vê resultados externos. Às vezes a primeira coisa que precisa mudar é você. E isso pode ser desconfortável. Porque é muito mais fácil pedir: Deus, muda aquela pessoa. Deus, muda aquela situação. Deus, muda aquele lugar. Do que dizer: Deus, muda aquilo em mim que precisa mudar. Essa oração exige coragem, porque nos coloca diante de nós mesmos. Talvez exista medo. Talvez exista orgulho. Talvez exista ansiedade. Talvez exista impulsividade. Talvez exista dificuldade de perdoar. Talvez tenha acontecido algo que mudou seus planos. Talvez você tenha perdido uma oportunidade. Talvez tenha terminado um ciclo. Talvez alguém tenha ido embora. Talvez um projeto tenha fracassado. Talvez uma expectativa tenha sido quebrada. E você pensa: como vou continuar? Comece pequeno. Não tente resolver toda a vida hoje. Resolva o próximo passo. Qual é o próximo passo? Talvez seja descansar. Talvez seja organizar. Talvez seja pedir ajuda. Talvez seja estudar. Talvez seja trabalhar. Talvez seja conversar. Talvez seja perdoar. Talvez seja deixar algo para trás. Talvez seja começar. Você não precisa conhecer os próximos 100 passos. Precisa apenas discernir o próximo. Depois outro. E outro. E outro. Até perceber que caminhou muito mais do que imaginava. Talvez essa seja uma das maiores lições sobre portas. Você não atravessa uma porta olhando apenas para ela. Você atravessa quando decide caminhar. E muitas vezes o caminho até a porta é construído passo a passo. Por isso, não espere sentir que tudo está perfeito. Perfeição pode ser uma desculpa para não começar. Você pode começar com o que tem, com o conhecimento que possui, com os recursos disponíveis, com a experiência que acumulou, e ir melhorando. A vida pode ser construída assim, passo a passo, dia após dia. E Deus pode estar presente também nesses pequenos passos. Não pense que somente os grandes acontecimentos têm significado. Uma pequena decisão pode proteger você de um grande problema. Uma pequena disciplina pode gerar uma grande mudança. Uma pequena economia pode ajudar em um momento difícil. Uma pequena atitude de amor pode restaurar um relacionamento. Uma pequena palavra pode impedir alguém de desistir. Nunca subestime o poder do pequeno. Talvez sua porta comece pequena. E tudo bem. Agora, quero que você pense novamente naquela porta que colocou diante de Deus. Não tente abrir. Não tente forçar. Não tente controlar. Apenas olhe para ela. E diga: Senhor, eu confio no teu tempo. Talvez você precise repetir isso algumas vezes. Eu confio no teu tempo. Eu confio na tua direção. Eu confio no teu cuidado. Eu confio mesmo sem entender. Porque a confiança verdadeira começa justamente quando não temos todas as respostas. Se você tivesse todas as respostas, não precisaria confiar. Talvez o desconhecido seja o lugar onde sua fé está sendo fortalecida. Não tenha medo de não saber tudo. Você não precisa. Ninguém sabe. O amanhã ainda não chegou. Mas você pode viver o hoje com responsabilidade. Faça hoje o que está ao seu alcance. Amanhã terá seus próprios desafios. E quando amanhã chegar, você lidará com ele. Um dia de cada vez. Uma porta de cada vez. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Talvez você esteja pensando: eu quero uma resposta agora. Eu sei. A ansiedade quer urgência. Mas a sabedoria sabe esperar. E às vezes esperar é uma forma de proteção. Talvez se você recebesse hoje aquilo que deseja, ainda não saberia lidar. Talvez você precisasse amadurecer primeiro. Talvez precisasse aprender a dizer não.
Talvez precisasse aprender a administrar. Talvez precisasse aprender a escolher melhor. Talvez precisasse aprender a não confiar em qualquer pessoa. Talvez precisasse aprender a valorizar sua paz. E talvez esse processo seja parte da preparação. Não odeie o processo. Aprenda com ele. Você não precisa gostar de todas as etapas, mas pode extrair algo de cada uma. Até a dificuldade pode ensinar. Até a espera pode ensinar. Até a rejeição pode ensinar. Até o fracasso pode ensinar. Até a perda pode ensinar. Não permita que uma experiência difícil seja desperdiçada. Pergunte: o que isso pode me ensinar? Essa pergunta transforma sofrimento em aprendizado. Talvez você tenha errado. Pergunte o que pode aprender. Talvez tenha sido rejeitado. Pergunte o que pode melhorar. Talvez tenha perdido. Pergunte o que precisa mudar. Talvez tenha sido enganado. Pergunte como pode desenvolver mais discernimento. Não para viver desconfiando de todo mundo, mas para aprender a observar frutos, atitudes e caráter. Você não precisa fechar seu coração. Precisa apenas aprender a protegê-lo com sabedoria. E talvez isso também seja uma porta. A porta do discernimento. Talvez você esteja aprendendo que não precisa dizer sim para tudo. Não precisa aceitar toda proposta. Não precisa agradar todo mundo. Não precisa explicar cada decisão. Não precisa provar sua bondade o tempo inteiro. Você pode estabelecer limites. Pode dizer não. Pode escolher paz. Pode se afastar de situações que fazem mal. Pode proteger aquilo que Deus colocou em suas mãos. Isso também é maturidade. E talvez as novas portas que você espera só possam ser atravessadas depois que você aprender a fechar algumas portas antigas. Pense nisso. Às vezes pedimos: Deus, abre uma porta nova. Mas continuamos segurando a maçaneta da porta velha. Queremos o novo sem liberar o antigo. Queremos uma nova fase sem terminar a anterior. Queremos novas pessoas sem deixar de repetir velhos padrões. Queremos novos resultados sem abandonar velhos hábitos. Talvez hoje seja o momento de perguntar: o que eu preciso deixar para trás? Não tenha medo dessa pergunta. Talvez a resposta seja um hábito. Talvez uma mentalidade. Talvez uma relação. Talvez uma expectativa. Talvez uma mágoa. Talvez uma versão antiga de você. Porque existem versões nossas que foram importantes em determinado momento, mas que não precisam continuar governando nosso futuro. Você cresceu. Você aprendeu. Você mudou. E pode continuar mudando. Não tenha medo de se tornar uma pessoa mais madura. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de admitir: eu estava errado. Admitir um erro não diminui você. Pode ser o começo da transformação. Talvez você tenha perdido tempo. Não perca mais tempo lamentando o tempo perdido. Use o tempo que ainda existe. Talvez você tenha tomado decisões ruins. Aprenda a tomar decisões melhores. Talvez tenha confiado em pessoas erradas. Aprenda a reconhecer melhor as pessoas. Talvez tenha negligenciado sua vida financeira. Comece a organizar. Talvez tenha negligenciado sua família. Comece uma conversa. Talvez tenha negligenciado sua própria vida. Comece a cuidar de você. Não precisa consertar tudo hoje. Mas comece. Porque uma porta pode representar uma oportunidade. Mas o primeiro passo pode representar uma decisão. E decisões mudam histórias. Agora pense em quantas vezes você disse: depois eu faço. Depois eu começo. Quando chegar o momento. Quando tiver dinheiro. Quando estiver preparado. Quando tudo estiver certo. Talvez você esteja esperando demais pelo momento perfeito. E talvez o momento perfeito nunca chegue. Talvez você precise começar com imperfeições. Com medo. Com dúvidas. Com poucos recursos.
com pouco conhecimento, e aprender no caminho. Não espere a ausência de medo. Coragem não é não sentir medo. Coragem é agir apesar dele. Talvez você esteja com medo de fracassar novamente. Mas fracassar novamente não significa necessariamente que você perdeu. Talvez você tenha aprendido algo que não sabia antes. E agora sua próxima tentativa pode ser diferente. Não transforme um fracasso em identidade. Você não é o seu fracasso. Você teve um fracasso. Existe diferença. Você não é a porta que fechou. Você é a pessoa que continua caminhando depois que ela fechou. Isso é importante, porque algumas pessoas ficam definidas pelo que perderam. Você pode ser definido pelo que decidiu construir depois. Não permita que uma perda determine toda a sua história. Não permita que uma rejeição determine seu valor. Não permita que uma dificuldade determine sua esperança. E não permita que uma porta fechada faça você esquecer que existem outras possibilidades. Talvez hoje seja o dia de levantar os olhos, olhar para a frente, respirar e dizer: eu ainda estou aqui. Essa frase é poderosa. Eu ainda estou aqui. Ainda posso aprender. Ainda posso tentar. Ainda posso recomeçar. Ainda posso trabalhar. Ainda posso amar. Ainda posso perdoar. Ainda posso crescer. Ainda posso construir. Ainda posso sonhar. Ainda posso orar. Ainda posso confiar. Ainda posso caminhar. Talvez você tenha perdido alguma coisa. Mas ainda existe algo dentro de você que ninguém conseguiu tirar. A possibilidade de escolher o próximo passo. E essa escolha importa. Escolha não desistir hoje. Amanhã você decide novamente. Um dia de cada vez. Agora, se você está ouvindo esta reflexão e sente que precisa de uma porta aberta urgentemente, quero convidar você a diminuir a ansiedade. Não porque seu problema não seja importante, mas porque o desespero pode atrapalhar sua capacidade de enxergar. Quando estamos desesperados, qualquer oportunidade parece boa. Qualquer promessa parece solução. Qualquer caminho parece saída. Por isso, pare, respire, analise, ore, busque sabedoria. E não tome decisões importantes apenas porque está cansado de esperar. Você merece decisões conscientes. Você merece paz. Você merece discernimento. Você merece caminhar com responsabilidade. E Deus pode conduzir você nesse processo. Talvez você esteja esperando uma resposta sobre sua vida profissional. Talvez esteja esperando um cliente. Talvez esteja esperando uma proposta. Talvez esteja esperando uma aprovação. Talvez esteja esperando uma oportunidade. Continue fazendo sua parte. Mas também permita-se descansar. Você não precisa pensar nisso 24 horas por dia. Seu cérebro precisa de descanso. Seu coração precisa de descanso. Sua vida precisa de momentos sem pressão. Às vezes a melhor ideia aparece depois que paramos de forçar. Às vezes uma solução surge quando damos espaço para pensar. Às vezes uma resposta aparece quando deixamos de olhar apenas para um único caminho. Por isso, descanse. Mas não abandone. Pare para respirar. Depois continue. Isso é diferente de desistir. Talvez hoje você precise apenas descansar antes de continuar. E está tudo bem. Não transforme descanso em culpa. Até uma caminhada precisa de pausas. E durante a pausa, Deus continua sendo Deus. Você não precisa estar produzindo o tempo todo para ter valor. Você não precisa provar nada o tempo inteiro. Você não precisa correr atrás de todos os objetivos ao mesmo tempo. Escolha prioridades. Organize. Simplifique. Faça uma coisa de cada vez. Talvez a sua próxima porta se abra quando você aprender a dizer não para aquilo que ocupa espaço demais. Porque espaço é necessário para o novo. Se sua vida está cheia de coisas que não fazem mais sentido, talvez não haja espaço para o que precisa chegar. Talvez seja a hora de organizar.
organizar a casa, organizar os pensamentos, organizar as finanças, organizar os projetos, organizar os relacionamentos, organizar a rotina, organizar os objetivos. Não porque organização garante resultados, mas porque organização ajuda você a enxergar melhor. E enxergar melhor ajuda a tomar decisões melhores. Talvez Deus não precise mudar tudo ao seu redor. Talvez algumas mudanças precisem começar dentro da sua rotina. Comece pequeno. Acorde e tenha uma direção. Escolha uma tarefa importante. Termine. Depois outra. E assim você começa a recuperar confiança em si mesmo. Porque cada pequena promessa que você cumpre para si mesmo fortalece sua disciplina. Talvez você esteja cansado de começar e parar. Então não tente começar 10 coisas. Comece uma. E continue. Talvez sua porta esteja escondida atrás da perseverança. Você não sabe quantas tentativas serão necessárias. Mas cada tentativa pode ensinar. E cada aprendizado pode aproximar você da próxima oportunidade. Por isso, continue. Mas continue com sabedoria. Não apenas com pressa. Continue observando. Continue aprendendo. Continue corrigindo. Continue buscando Deus. E continue sendo fiel aos seus valores. Porque uma porta que exige que você abandone tudo aquilo em que acredita pode não ser a porta que você precisa atravessar. Não venda sua paz por uma oportunidade. Não venda sua integridade por dinheiro. Não abandone sua família por reconhecimento. Não destrua sua saúde tentando provar que é forte. Não aceite qualquer coisa simplesmente porque está desesperado. Peça uma porta que traga crescimento sem destruir aquilo que realmente importa. E se alguma oportunidade exigir que você se torne alguém que você não quer ser, pare e pense. Nem todo sucesso vale o preço. Existe uma riqueza que dinheiro não compra. Paz, família, saúde emocional, tempo, consciência tranquila, relacionamentos verdadeiros, propósito, fé. Não permita que uma busca por crescimento faça você perder tudo isso. Peça equilíbrio. Peça sabedoria. Peça discernimento. Agora, talvez você esteja pensando em alguém que precisa ouvir essa reflexão. Alguém que está esperando uma porta. Alguém que está cansado. Alguém que perdeu a esperança. Se essa pessoa vier ao seu coração, compartilhe esta oração com ela. Talvez você não tenha respostas para o problema dela, mas pode oferecer presença. Pode oferecer uma palavra. Pode dizer: não desista. Pode dizer: estou aqui. Pode dizer: vamos orar. Às vezes uma pessoa não precisa de uma solução imediata. Precisa saber que não está enfrentando tudo sozinha. E talvez você possa ser essa pessoa para alguém. Da mesma maneira que você também pode permitir que alguém esteja ao seu lado. Não tenha vergonha de receber ajuda. Não tenha vergonha de dizer: eu preciso de você. Somos humanos. Precisamos uns dos outros. E Deus pode usar pessoas para trazer encorajamento. Talvez uma conversa hoje mude seu dia. Talvez uma mensagem mude o dia de alguém. Por isso, espalhe esperança. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque sabe como é importante ouvir uma palavra de esperança quando estamos cansados. Agora, antes de terminar esta reflexão, quero que você volte ao início. Lembre-se de como estava quando começou esta oração. Talvez estivesse ansioso. Talvez triste. Talvez preocupado. Talvez cansado. Pergunte a si mesmo: como estou agora? Talvez os problemas ainda existam. E tudo bem. A oração não precisa significar que todas as circunstâncias mudaram imediatamente. Às vezes a primeira mudança acontece dentro de nós. Talvez você esteja um pouco mais calmo. Talvez tenha encontrado esperança. Talvez tenha percebido algo que precisava mudar. Talvez tenha decidido tentar novamente. Talvez tenha entendido que precisa esperar.
Talvez tenha percebido que precisa fechar uma porta. Talvez tenha percebido que precisa abrir uma porta dentro de você. Se alguma dessas coisas aconteceu, valorize. Nem toda transformação começa com algo grande. Às vezes começa com uma pequena decisão. E talvez sua decisão de hoje seja: eu não vou desistir. Talvez seja: vou fazer minha parte. Talvez seja: vou parar de tentar controlar tudo. Talvez seja: vou aprender algo novo. Talvez seja: vou organizar minha vida. Talvez seja: vou perdoar. Talvez seja: vou pedir ajuda. Talvez seja: vou recomeçar. Qualquer que seja sua decisão, leve-a com você. Não deixe esta oração terminar quando o vídeo terminar. Leve a mensagem para a sua vida. Quando surgir uma dificuldade, lembre-se: uma porta fechada não é necessariamente o fim. Quando surgir uma oportunidade, lembre-se: nem toda porta aberta precisa ser atravessada. Quando precisar esperar, lembre-se: preparação também faz parte do caminho. Quando sentir medo, lembre-se: você pode dar um passo mesmo sentindo medo. Quando estiver cansado, lembre-se: você pode descansar sem desistir. Quando não souber o que fazer, lembre-se: você pode pedir direção. Quando estiver sozinho, lembre-se: você não precisa carregar tudo sozinho. Quando sentir que ninguém entende, lembre-se: Deus conhece aquilo que está no seu coração. Quando uma porta fechar, não destrua sua esperança. Pare, respire, aprenda, observe e procure o próximo passo. Talvez exista outra porta. Talvez exista outro caminho. Talvez exista uma oportunidade que você ainda não viu. Talvez seja hora de criar uma oportunidade. Talvez seja hora de aprender. Talvez seja hora de esperar. Mas continue. 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 Não porque você sabe exatamente como tudo vai terminar, mas porque ainda existe caminho pela frente. E enquanto existir caminho, existe possibilidade. Agora, coloque novamente sua vida nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu entrego meu passado. Entrego aquilo que não posso mudar. Entrego minhas falhas. Entrego meus erros. Entrego minhas perdas. Entrego minhas decepções. Entrego tudo aquilo que ainda pesa. E digo: Senhor, eu entrego meu presente. Entrego este dia. Entrego minhas decisões. Entrego meu trabalho. Entrego minha família. Entrego meus projetos. Entrego minhas responsabilidades. E digo: Senhor, eu entrego meu futuro. Entrego aquilo que ainda não conheço. Entrego as oportunidades. Entrego os caminhos. Entrego as portas. Entrego os sonhos. Entrego aquilo que ainda não consigo enxergar. E depois diga: eu confio. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você decidiu não enfrentar tudo sozinho. Eu confio. Eu espero. Eu continuo. Eu aprendo. Eu caminho. Eu oro. Eu entrego. E sigo. Que você tenha sabedoria para reconhecer as portas certas. Que tenha coragem para fechar as portas erradas. Que tenha humildade para aprender. Que tenha paciência para esperar. Que tenha força para agir. Que tenha discernimento para escolher. Que tenha fé para continuar. E que, quando a oportunidade chegar, você esteja preparado. Talvez hoje não seja o dia em que a porta se abriu. Talvez hoje seja o dia em que você decidiu parar de bater em portas que não eram para você. E isso também pode ser uma vitória. Talvez hoje não seja o dia da resposta. Talvez seja o dia em que você recuperou a esperança. E isso também é importante. Talvez hoje não tenha acontecido uma mudança externa, mas uma mudança começou dentro de você. E isso pode ser o começo de algo novo. Não despreze o começo. Não despreze o processo. Não despreze os pequenos passos.
Continue. Amanhã você terá uma nova oportunidade. Uma nova manhã. Uma nova decisão. Um novo passo. E talvez, em algum momento, você olhe para trás e perceba que aquela porta que tanto esperou abriu de uma maneira que você jamais imaginou. Talvez você entenda por que algumas portas permaneceram fechadas. Talvez você agradeça por alguns nãos. Talvez você perceba que determinadas perdas protegeram você. Talvez você perceba que determinados atrasos prepararam você. Talvez você perceba que alguns caminhos difíceis ensinaram aquilo que nenhum caminho fácil poderia ensinar. Mas enquanto esse momento não chega, viva-o hoje. Não viva constantemente esperando o amanhã. O amanhã precisa chegar. Mas o hoje também merece ser vivido. Abrace quem está perto. Cuide daquilo que você tem. Faça seu trabalho. Descanse. Aprenda. Agradeça. Ore. E continue. Talvez a maior porta que precisa se abrir agora seja a porta da esperança. Então abra o coração para ela. Permita-se acreditar novamente. Não em promessas vazias. Não em atalhos milagrosos. Não em soluções mágicas. Mas em um processo de fé, responsabilidade, sabedoria e perseverança. Acredite que você pode fazer diferente. Acredite que pode aprender. Acredite que pode recomeçar. Acredite que pode buscar ajuda. Acredite que pode construir. Acredite que pode crescer. Acredite que pode continuar. E coloque tudo diante de Deus. Ele conhece o caminho. Você não precisa conhecer tudo. Basta continuar caminhando. Agora, respire profundamente. Inspire. E solte. Mais uma vez. Inspire. E solte. Sinta seu coração desacelerar. Não carregue para o restante do dia tudo aquilo que você colocou nesta oração. Deixe nas mãos de Deus. Faça sua parte. E permita que o restante siga seu curso. Quando a preocupação voltar, diga: eu já entrego isso a Deus. Quando o medo voltar, eu vou dar um passo de cada vez. Quando a ansiedade voltar, eu não preciso resolver tudo hoje. Quando uma porta fechar, eu vou aprender e continuar. Quando uma porta abrir, eu vou entrar com sabedoria. Quando estiver sozinho, eu posso pedir ajuda. Quando o coração estiver ferido, Senhor, cure aquilo que ainda dói. Quando não souber o caminho, Senhor, guia-me. E quando não souber o que dizer, Senhor, Tu sabes. Que essa seja a sua oração durante os próximos dias. Não apenas quando estiver desesperado. Ore também quando estiver agradecido. Ore quando estiver feliz. Ore quando estiver confuso. Ore quando estiver cansado. Ore quando estiver começando. Ore quando estiver terminando. Ore antes de decidir. Ore antes de agir. Ore antes de atravessar uma nova porta. E continue colocando sua vida diante de Deus. Aqui, no Essência do Silêncio, que cada oração seja um momento para você desacelerar, respirar e lembrar que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal Essência do Silêncio. Ative o sininho para acompanhar as próximas orações. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, direção ou força para continuar. Se desejar, deixe nos comentários: Senhor, abre as portas certas e fecha as portas que não são para mim. E enquanto você escreve essa frase, faça dela uma decisão. Não vou viver desesperado. Não vou desistir. Não vou tentar controlar tudo. Vou fazer minha parte. Vou buscar sabedoria. Vou confiar. Vou esperar. Vou continuar. E vou reconhecer que algumas portas precisam fechar para que outras possam se abrir. Que Deus abençoe seus caminhos. Que você tenha sabedoria nas decisões. Que tenha força nos dias difíceis. Que tenha humildade nos dias bons. Que tenha discernimento diante das oportunidades. Que tenha coragem diante dos desafios. Que tenha paz durante a espera.
e que seu coração permaneça firme. Talvez a porta ainda esteja fechada, mas sua esperança não precisa estar. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas sua fé não precisa desaparecer. Talvez você ainda não veja o caminho, mas pode dar o próximo passo. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Não desista. Continue. Faça sua parte. Confie. E permita que Deus conduza aquilo que você não consegue controlar. Porque algumas portas não são abertas pela força. São abertas no tempo certo. E quando chegar o momento de atravessar, você poderá olhar para trás e dizer: agora eu entendo por que precisei esperar. Até lá. Continue. Respire. Agradeça. Aprenda. Persevere. Oro. Entrego. Confio. E sigo. Que as portas certas se abram. Que as portas erradas permaneçam fechadas. Que os caminhos sejam iluminados. Que o coração seja fortalecido. Que a esperança seja renovada. Que aquilo que precisa ser curado encontre espaço para ser cure. Que aquilo que precisa ser deixado para trás seja liberado. Que aquilo que precisa começar encontre coragem. Que aquilo que precisa terminar encontre paz. E que você nunca se esqueça: uma porta fechada não é o fim da sua história. É apenas uma parte da caminhada. Continue caminhando. Ainda existe caminho. Ainda existe esperança. Ainda existe amanhã. E enquanto existir amanhã, existe uma nova oportunidade para recomeçar. Amém.